Boa noite a todos. Olá pessoal, boa noite Hélio, boa noite Wagner. Tudo bem, amigo? Tá tão ao vivo que quem que vai puxar a carreta aí? Vamos deixar pro Hélio, né, Colela? O mais velho puxa. O mais velho. Mas é bom. Primeiramente, dando boa noite a todos os que estão aí conosco, mais uma live nossa, referente ao atendimento fraterno. Nós recebemos algumas perguntas, né, Colela? Sim. Durante esse envio aí de formulário a vocês. Então, baseado nessas perguntas, nós faremos esse bate-papo, e o Colela e o Wagner, acho que dispensa apresentações, não é isso, Wagner e Colela? Direto ao trabalho? Eu acho que seria bom a gente sempre ressaltar que nós temos a Jurema na técnica, né, conosco. Sim, exatamente. O apoio técnico para nós, e a Cláudia Barbosa, que é a nossa diretora do departamento, né, da USE. Exatamente. Que coordenou, que fez toda a parte a coordenação em si das duas lives, né, da anterior e dessa daqui. Então, seria bacana a gente lembrar delas aí e tocar em frente agora, né? Eu acho que a nossa apresentação já foi feita. Wagner, suas considerações iniciais aí, vamos dizer assim? Mais uma vez, boa noite, um prazer estar com todos, que possamos atender ao máximo possível as expectativas daqueles que participam conosco. Ok. Então, sem mais delongas e demoras, primeira pergunta aí, vamos colocar aí para você, Wagner. Qual a melhor forma de resguardar a segurança mediúnica das mensagens e comunicações, considerando cuidado em dar a devolutiva para o atendido? Eu acho que é uma excelente pergunta. Até porque a confidencialidade dessas comunicações deve ser mantida na casa espírita. E como nós somos seres humanos, o ideal é que isso seja feito a chave mesmo, seja fechado, aonde só o entrevistador, alguns trabalhadores que têm necessidade de estar com essa informação ou conhecer essa informação para passar ao assistido. Com relação à segurança dessa manifestação, dessa comunicação, em termos de documento, está lá documentado. Então, ele está lá muito bem guardado. Deve ser guardado a chave mesmo, não resta dúvida. Com relação àquilo que o entrevistador pode passar ao assistido, isso varia de casa a casa. Nós não estamos aqui para dizer o que é o certo e o que é o errado, mas o Kardec já nos orientava de uma forma bastante interessante, sucinta, objetiva e que funcionou até hoje. Kardec jamais exteriorizava uma comunicação, uma manifestação que fosse de um único médium e de um único espírito. Ele tinha o crivo, ele passava pelo conhecimento universal, ou seja, quando mais espíritos falam do mesmo assunto, aí sim ele exteriorizava. Toda obra de Kardec que tem notícia de manifestação mediúnica foi realizada dessa forma, é bom que a gente saiba. Isso está lá na obra para a gente poder estudar. Então, se o entrevistador passa informação do que ocorreu no trabalho mediúnico, do que o espírito comentou, isso é de responsabilidade única e exclusivamente sua. Então, é interessante que o entrevistador tenha bastante experiência, bastante jogo de cintura para poder explicar. Mas o que nós vemos, geralmente, na visão ou na opinião dos assistidos, é que todas as vezes que eu passo no atendimento, por exemplo, e recebo uma informação de que o espírito falou isso, outro espírito falou aquilo, outra coisa, eu sempre vou já com a mística de que eu preciso ouvir o que os espíritos disseram. E o objetivo do atendimento fraterno não é esse. O que os espíritos podem nos dizer para o nosso benefício está em toda a codificação de Kardec. Então, mas especificamente sobre o meu caso, desculpa, mas eu estou sendo quase que egoísta. Se eu estou precisando de atendimento, eu preciso seguir. É mais ou menos como quando eu vou ao médico, o diagnóstico dele é que está valendo. Eu não posso discutir o diagnóstico com ele. Então é bom que as casas de espírito façam reuniões, estudem e discutam qual é o teor das informações da devolutiva, que a gente chama de entrevista de retorno, aquilo que pode ser passado nessa entrevista de retorno.
Porque eu tenho, quando nós vamos fazer palestras em casas, muitas vezes as pessoas falam, olha, eu passei no atendimento e o fulano, a fulana, ou alguém falou que o espírito falou isso, isso, isso. Será que isso vai dar sossego, vai dar tranquilidade, vai dar ferramenta para a pessoa auxiliar-se a si mesma? Porque o objetivo do atendimento, ninguém não auxilia ninguém, nós vamos nos auxiliando. Então, é interessante que as pessoas que têm esse questionamento possam ir às suas casas falar, olha, eu quero saber como é que funciona essa coisa de entrevista, eu quero fazer um curso de entrevistador, eu quero participar de um debate sobre entrevistas, não que isso vai fazer com que eu seja ou que se torne entrevistador, porque a casa para escolha de entrevistadores, ela escolhe, não é de um dia para o outro, são vários anos de trabalho, de estudo, é interessante que saiba disso. Mas, com relação ao que se passa na entrevista de retorno, é bom que as casas comecem a rever, porque após o período da pandemia, novos tempos teremos para o atendimento fraterno também. Nós precisamos fazer com que o atendimento fraterno seja desmistificado e seja colocado como possibilidade terapêutica e não como mística. Pode falar, colega. Não, eu ia só fazer um lembrete aí que todas as vezes que nós aqui estamos, né, ou seja qual for a live, seja qual for o programa, nós como USE, né, geralmente nós só falamos o que Kardec nos trouxe, né? Não trazemos outras questões. E aqui nós estamos falando também, só para que o público possa saber, sobre um atendimento fraterno onde há uma intercalação com reunião mediúnica, né? Porque algumas casas não usam esse critério, né? De ter a intercalação do atendimento, do atendido, para uma reunião mediúnica a respeito daquele atendido. E essa pergunta aí parece que foi especificamente sobre isso, né? As casas que fazem essa intercala, essa atendimento fraterno com a reunião mediúnica. E eu concordo plenamente com Wagner. Eu acho que a finalidade da doutrina espírita é ela trazer no atendimento fraterno ferramentas para que as pessoas que estão ali, elas evoluam por si mesmas. Elas tentem resolver as questões por elas mesmas. Mesmo porque nós sabemos que essas questões que nós passamos hoje foram causadas por nós mesmos. Não há outra razão disso. Então, qual é o objetivo do espiritismo? Falar para ela, olha, não, você teve isso, teve aquilo, teve um espírito que falou isso, falou aquilo. Espera aí. Aí nós temos que tomar cuidado com esse tipo de passar esse conhecimento, né? Eu posso estar ali até num atendimento fraterno e com a minha mediunidade eu posso até ali perceber alguma coisa estranha, né? Vamos dizer assim, algum obsessor, alguma coisa que está acompanhando. E de forma nenhuma eu vou ter que falar para ela isso, para a pessoa que está sendo atendida, né? Porque eu posso até causar um trauma aí que depois as consequências são grandes. Eu acho que o interessante disso tudo, o Wagner já disse também, que as pessoas não podem ir no atendimento fraterno para ouvir retorno de comunicações mediúnicas, porque não é esse o objetivo do atendimento fraterno, né? Não, eu vou lá para saber o que os espíritos falaram de mim. Eu acho que é uma consideração que nós temos que passar para o ouvinte, para as casas espíritas também, que trabalham, né, com atendimento fraterno, nesse sentido, olha, dependendo das comunicações que aconteceram e o que aconteceu nas comunicações, primeiro nós temos que passar pelo crivo da razão nossa, né? Nossa, que eu digo, os dirigentes mediúnicos, ver que tipo de mensagem veio, se é uma mensagem realmente idônea, que possa ser de confiança. E a segunda é a gente poder auxiliar, se for o caso necessário, né? De realmente essa pessoa ter provocado a comunicação de alguns obsessores ou coisa assim, de tentar auxiliá-la, mas eu acho que sem passar para ela o que aconteceu, talvez passando a ela algum roteiro mais eficaz, em termos de fluidoterapia, em termos de estudo, né? Porque são situações delicadas que realmente fica difícil a gente estar passando diretamente para o atendido, porque não é essa a finalidade da doutrina, né? A doutrina é bem clara. Você vai ter que aprender por si mesmo.
você vai ter que desenvolver fatores para que você possa melhorar. E é essa a intenção do atendimento fraterno. Acolher, consolar, esclarecer e depois passar a orientação necessária, dependendo das circunstâncias que forem precisas. Excelente, amigos. Eu acho que de tudo isso que nós falamos, ficam algumas coisas muito importantes. O Wagner citou algo muito crítico, que nós temos que realmente ponderar aquilo que nós vamos falar para o assistido no sentido da melhora dele. Esse é um ponto-chave. E realmente aquilo que nós passamos de informação, temos que ter muito cuidado, porque a abordagem do Colella cai, inclusive, dentro daquilo que a própria pessoa que nos enviou a questão, a pergunta, coloca que ela teve problemas nesse retorno por uma situação de passado. Okay? Tem uma pergunta aqui, nós já falamos, comentamos na anterior, mas como a pessoa falou que não sabe o que é atendimento fraterno, e pode ser que hoje nós tenhamos pessoas aqui também que estão pela primeira vez, vamos dar uma pincelada rápida no que é o atendimento fraterno, já baseando aí nessas mesmas colocações aí. Colella, se quer começar, daí o Wagner completa. Sim, podemos passar novamente, porque a ideia principal aqui é essa, né? É o que é o atendimento fraterno. Se precisar, nós vamos falar em todas as lives que nós estivermos aqui. Que é, na verdade, como já falei na outra vez, né? Para mim, é o melhor serviço social de uma casa espírita. Eu acho que é o mais importante serviço social da casa espírita. Independente das outras situações, bazares, cestas básicas, enfim, né, a fluidoterapia e todas as demais ações da casa espírita, eu acho que o atendimento fraterno é muito importante e eu acho que é primordial, é uma das melhores. Receber as pessoas, né, que é o caso, orientando-as quanto às possibilidades de que a casa dispõe, em forma de recursos, em formas de atendimento, de estudos, sejam elas qual for, né, que aqueles que vêm a uma casa espírita, eles estão procurando necessariamente, né, eles vêm à procura de uma ajuda. Então, nós estamos ali para isso. Às vezes a pessoa chega acanhada, né? Então é muito importante já de cara uma boa recepção, alguém que oriente, né? Você está passando por algum problema, você quer conversar com alguém, olha, fique à vontade, a casa é isso, até que seja encaminhada realmente para um atendimento fraterno, né? Ele vamos dizer assim, é um tipo de uma psicoterapia, né? Como Divaldo que fala isso, né? Que modifica a estrutura do problema do indivíduo, né? Que ele vai à casa espírita com ideias que às vezes que até nem correspondem com a realidade. E é mais ou menos isso. A gente conhecendo um pouco a doutrina, que eu acho que é muito importante para que a gente possa trabalhar no atendimento fraterno, e como todos nós somos médiuns, também trabalhar na nossa mediunidade ali, né? Que é uma das maneiras de você ser médium, não só em reuniões mediúnicas dando comunicação, mas trabalhando no atendimento fraterno. Mas para isso, cada casa tem a sua regulamentação, né? Como atender, o controle administrativo, tudo isso pode ser feito e é necessário, né? Sigilo, né? Porque as pessoas às vezes vão para desabafar e nós temos o objetivo principal, que é, como já foi dito, acolher, consolar, esclarecer e orientar. Então, seria a minha posição aí sobre o que é o atendimento fraterno. Wagner, por favor, você pode complementar aí. Eu gostaria que o Wagner complementasse, antes de você comentar, Wagner, e até você já falar, né, daquela situação, daquelas casas que nós temos em Sorocaba para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que estão nos vendo aí. Eu complemento e já falo. A complementação não é muito porque tem coisa que parece chover no molhado, mas o universo, ele é toda harmonia. O ser humano é que se desarmoniza. E, às vezes, nós não conseguimos recuperar a nossa harmonia ou a reharmonização do ser, nós não conseguimos. Nós precisamos de algum tipo de auxílio. Quando a desarmonia é física, nós precisamos de tratamento médico. Quando a desarmonia é espiritual, é porque já nós nos desarmonizamos na moral. Então, é interessante que você saiba. Então, às vezes, nós precisamos de auxílio.
E o atendimento fraterno, como disse bem o Colela, ele é o responsável pelo acolhimento. A atividade de atendimento fraterno é que acolhe aqueles que reconhecem-se muitas vezes em processo de desarmonia e querem um auxílio para se harmonizar. Então, o mínimo que o atendimento fraterno é capaz de fazer é auxiliar na harmonização. Depois, cada casa tem áreas específicas do seu atendimento fraterno, tem muito a oferecer, mas basicamente é estruturar a individualidade para que ela lute por si mesma para manter a harmonização que ela vai encontrar dentro do centro espírita. Porque no centro espírita é fácil ficar harmonizado lá dentro. O duro é manter fora do centro espírita muitas vezes. Então, o atendimento fraterno mostra para muitas pessoas que a harmonização dela está em trabalhar em favor do próximo. Outro, para vigiar o pensamento. Outro, para outra coisa. Cada individualidade, ou cada espírito, é um universo diferente. E o atendimento fraterno nos ajuda nesse processo de reharmonização, estejamos nós em que condições estivermos. E ele tem, sim, uma finalidade terapêutica. A história de qualquer individualidade pode mudar a partir de um atendimento fraterno. Na oportunidade passada que nós falamos de atendimento fraterno, nós salientamos que havia a atividade aqui em Sorocaba, no Centro Espírita Batuíra. É só entrar no site do Batuíra que vai lá encontrar. E eu recebi também aqui nesta semana, logicamente, eu solicitei autorização para fazê-lo. Deixa eu só procurar aqui. No Centro Espírita Fonte de Luz, de Votorantim, também existe essa possibilidade. Eles fazem através do telefone, através do WhatsApp, eles conversam com as pessoas. Então, aqueles que se interessarem, depois vou passar isso aqui para o departamento aqui da USE. Se quiser indicar, eu vou passar um número de telefone que eles passaram para mim. Pode passar, que eles também têm esse tipo de atendimento online. E já posso, de antemão, fazer uma antecipação. Nós estamos fazendo um desenvolvimento, um estudo de uma atividade fraterna online, que nós não vamos divulgar ainda qual é a instituição que está fazendo e nem como está sendo feito, mas aonde nós vamos vislumbrar a seguinte temática, a seguinte terapêutica. O assistido não é mais um assistido passivo, que ele só espera receber o benefício. Ele participa junto com todos para o seu próprio benefício e para auxiliar do benefício do próximo. Eu acho que esse é o ideal. Que o atendimento fraterno, a pessoa saia da passividade de achar que só tem que receber o benefício, mas reconheça ser capaz, esteja ela em que condição estiver, de também colaborar com o atendimento do outro, com a reharmonização do outro. Daí depois, gradativamente, nós vamos divulgando aí também para a USE. Ok? Ok. Para vocês guardarem os dois aí no bolso do colete, não é o próximo assunto, mas é o seguinte, tá? Ideias fixas. A próxima pergunta eu vou falar, e daí quero que vocês também completem, até porque não consigo fazer abordagem total, então peço ajuda aos universitários aí, Wagner e Colela. A pergunta é: há critérios para que uma pessoa seja da equipe do atendimento fraterno? Olha, eu começo dizendo que nós temos seminários, nós temos treinamentos e orientações às casas espíritas até para a implantação do atendimento fraterno. E são vários critérios, e não um só, para a equipe do atendimento fraterno, para aqueles que vão realmente desempenhar a função de ouvir as pessoas. O comentário foi feito no seguinte sentido, de que a pessoa tinha um conhecimento médico em alguma área, e não foi realmente colocada para ser incluída numa equipe. Não basta o conhecimento de qualquer área médica para o atendimento fraterno, baseado naquilo que nós já comentamos aqui no início. O atendimento fraterno é uma coisa totalmente diferente, não é um atendimento psicológico, ele é o acolher, como aqui foi muito dito, né? O acolher, o esclarecer, o orientar as pessoas. Essa é a base do atendimento fraterno. Para isso, conhecimento de doutrina espírita, equilíbrio psicológico e uma série de coisas são essenciais para a pessoa que vai colocar-se no sentido de ouvir a outra pessoa. Precisa a empatia, o amor com o próximo, sim. Mas para que faça o atendimento fraterno, baseado naquilo que o Colela e o Wagner falaram, baseado em Kardec, nos ensinos de Kardec,
nós temos que conhecer esses ensinos para não entrarmos na área pessoal, nas decisões das pessoas, nas decisões que pesem na vida da pessoa. Nós estamos ali apenas para ouvir, para acolher, para orientar, mas no sentido de que a pessoa descubra por si mesmo os caminhos. Colella e Wagner, eu vou parar para que vocês abordem outros aspectos dessa pergunta, né, das condições aí, os critérios para a pessoa fazer parte da equipe do Atendimento Fraterno. Eu só vou ressaltar um itemzinho de estudo que eu acho que é muito importante a gente entender. Perfeito. A parte da moral, né? E é fundamental ter uma boa moral. Como é que eu vou trabalhar alguém que está precisando, dar orientações extras, que são trazidas pela doutrina espírita? Então, e a doutrina espírita em si, ela trabalha o quê? A nossa moral. Nós temos que entender isso, é a elevação da nossa moral. Como é que eu vou conseguir passar a outra pessoa se eu não agir dessa maneira? Não que aqui nós somos espíritos puros, não. Muito pelo contrário, né? Nós ainda estamos a caminho e falta muito para a gente chegar nisso. Mas essa condição eu tenho que ter hoje para poder fazer esse trabalho. Outra que eu acho fundamental é o conhecimento da doutrina espírita, né? Que muitas pessoas já têm, mas a gente tem que, como a gente sempre fala, né? E Kardec nos ensina isso, a gente tem que estudar, ler, estudar, aprofundar nesse estudo, principalmente em estudos de grupos, né? Que as casas espíritas oferecem muito isso, o estudo em grupo, que é fantástico para o nosso aperfeiçoamento da doutrina em si, né? Para poder também, como é que eu vou orientar essas pessoas sob a luz da doutrina espírita se eu não conheço a doutrina espírita profundamente? Porque esse conhecer vai fazendo com que a gente melhore muitas coisas, principalmente na moral, que eu acho que é fundamental que a gente possa fazer esse trabalho. Independente, como foi dito aí, se eu já tenho uma experiência com terapia, outras terapias alternativas, ou até psicologia, ótimo, isso faz parte. Mas a principal é o conhecimento da doutrina espírita em si, e eu ter a boa moral, né? Que é aquela velha história, né? Dize-me com quem andas e eu te direi quem és, como é. Então, ou dize-me quem és e eu te direi com quem andas. É mais ou menos isso que acontece no atendimento fraterno. É isso aí, Wagner. Bem, em cima daquilo que foi dito por Colella e por ela, não tem muito o que dizer. Mas é claro e lógico que muitas vezes alguns trabalhadores espíritas, início de carreira, sentem-se empolgados. E se tem algo de uma técnica exterior ao espiritismo a oferecer, ela é bem-vinda, sim, claro que é. Mas é necessário que haja uma vivência no centro espírita. Nós precisamos frequentar o centro espírita, conhecer as pessoas, confraternizarmos com essas pessoas, como disse Colella, estudar e trabalhar em grupo, para que se fundamente a condição de que o atendimento fraterno não é feito pelos competentes, é feito por toda a equipe. E para se fazer parte dessa equipe, há que se ter uma vivência, uma experiência dentro do centro espírita e, logicamente, aculturamento doutrinário para isso, conhecimento da doutrina espírita. Mas cada casa é uma casa, cada caso é um caso, e vale a pena, então, procurar os responsáveis da casa para falar, olha, eu quero trabalhar, mas se eu ouvir dessa direção que eu preciso me preparar um pouco melhor, preparar-me um pouco melhor para que isso seja feito. Eu gostaria só de ressaltar nisso, para encerrar minha fala sobre isso, é que no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, alguns espíritos passaram uma mensagem para Kardec, São Vicente, Santo Agostinho, Fénelon, Swedenborg, vários espíritos, é só procurar no livro, lá vai ver quem são os autores. E, num trecho, eles estão incentivando o Kardec para continuar a obra, que a obra não é de Kardec, a obra é dos espíritos. O atendimento fraterno também é dos espíritos. Nós só somos coadjuvantes, nós só trabalhamos. Mas eles dizem assim, isso serve para qualquer trabalhador. Lembra-te de que os bons espíritos assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra.
Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. Colocando-nos nessas condições, estamos aptos a qualquer tarefa. É claro que não é fácil, existem gradações, mas em qualquer condição que eu esteja, eu tenho alguma coisa a oferecer. Se eu acho que eu tenho uma coisa muito melhor a oferecer e a casa acha que eu preciso oferecer uma outra coisa, eu vou oferecer aquela outra coisa primeiro, até que chegue no ponto que eu possa ofertar aquilo que eu realmente conheço. Ok, gente. Vamos para o próximo aqui, sobre as ideias fixas. Né? Nós sabemos, e a colocação foi exatamente as pessoas que, embora estejam interessados em orientações, tudo aquilo que recebe do atendimento fraterno, ficam tão presas às ideias fixas que acabam tendo dificuldade para absorver essa orientação. Então, a pergunta é como fazer para ajudar essas pessoas a desviar-se dessas fixações mentais. Wagner, você quer começar? Começo. Bom, o que mais consome energia do corpo físico é o excesso de atividades físicas. O que mais consome energia do espírito é a ideia fixa. É bom que a gente saiba disso. Então, mas como é que eu sei que eu estou com uma ideia fixa? Quando uma ideia, um pensamento, né, esse pensamento toma conta de uma boa parte do meu dia a dia, muitos dias seguidos, esse pensamento já não é mais só meu. Por isso que ele se torna ideia fixa. E essa ideia fixa faz com que surja uma barreira em minha mente para vislumbrar os outros assuntos, os outros acontecimentos com equilíbrio. Então é interessante, quando um pensamento me visita muitas e muitas vezes, já é legal eu procurar o atendimento fraterno, pelo menos um bate-papo do atendimento fraterno. Por quê? Porque se essa ideia já é fixa, ela não é mais só minha. Então ela pertence a grupo, né, a um grupo de encarnados e de desencarnados também. E eu não preciso me preocupar se existem um ou centenas de desencarnados configurados no mesmo processo de ideia fixa do que eu. Porque todas as vezes que eu recebo auxílio, eu me distancio das situações negativas. Então, a ideia fixa, ela só acontece se for algo negativo, algo que impede a evolução. A partir do momento que o meu pensamento ele é diuturnamente preocupado com a positividade, não é ideia fixa, é avanço da intelectualidade e da moralidade, como dizia o colega lá. A verdadeira evolução é a evolução intelecto-moral. Conforme nós vamos evoluindo mais intelectualmente e moralmente, os nossos pensamentos começam a ser para o bem, para construir posturas em nós mesmos e para oferecer o bem ao outro. O verdadeiro sentido da vida do espírito aqui na Terra é contribuir com o benefício do outro também. Então, aquele que descobre o sentido da vida junto à caridade, dificilmente ele vai ter grandes tropeços espirituais. Se forem grandes, são oriundos de outras existências. E se são oriundos de outras existências, vale trabalhar um pouco mais. Não tem jeito. Mas a única maneira de eu reconhecer que eu estou com ideia fixa é quando o pensamento me visita muito, eu procuro alguém para me auxiliar. Porque isso extrai muita energia da minha individualidade, de mim, espírito. E se extrai energia, me desarmoniza, me desequilibra. E aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Ok. Colela, a próxima é para você. Não sei se você quer completar alguma coisa sobre ideia fixa. Não, só para a gente lembrar sempre, né, que essa situação, nós vamos para um atendimento fraterno, nós vamos lá para o quê? Para ouvir a pessoa, né? Então, é muito importante que a gente ouça, né, que a gente deixe a pessoa falar. Lembrando sempre, como parece que Edivaldo falava isso também, que ali não é um confessionário, né? Você não vai lá para fazer confissão de nada. Nós vamos bater um papo. É deixar a pessoa à vontade para que ela fale. E aí vem aquela coisa que eu falei antes um pouquinho, né? Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, as pessoas acham que vão à casa espírita e já resolve o problema, né? Vou entrar lá e vou... Pelo menos... No trabalho que a gente faz sempre, a expectativa sempre é essa, né? Aí eu vou ali e eles vão resolver o meu problema. E aí, a gente diz para ele o seguinte, olha, aqui você pode entrar tranquilamente, a casa espírita em si já tem um amparo, né, da espiritualidade elevada, você não vai ter perigo nenhum, né, porque às vezes as pessoas têm medo, né? Você está amparada, mas na hora que você sair, eles estão lá fora, eles não entraram, né? Se você acha que está sendo obsidiada, se você está com essa hipótese
de que não tem jeito o seu problema, realmente não vai ter, né? Então, é necessário que você aceite algumas sugestões que nós vamos passar, né? Orientações, que essa é a nossa função, para que você não continue com essa ideia fixa, né? Ali não, isso está acontecendo comigo, e isso vai acontecer mesmo, se você não abandonar. Como é que eu vou abandonar isso? É fácil? Não, não é. Nós vamos ter que passar orientações, você vai ter que se esforçar muito para conseguir vencer, né? E não adianta você falar para mim, será que eu estou obsidiado? Eu vou falar para você, eu não sei. É você que deve saber, né? É você quem vive o dia a dia da sua vida. Como é que você vive na sua vida? Como é que é a sua vida na sua casa, no seu trabalho? Então, aí que você vai ouvindo e vai conseguindo, com o aprendizado nosso, né, da doutrina, que ela é muito esclarecedora, ela é muito eficaz. Eu estou falando porque eu usei na minha vida e hoje eu consigo fazer coisas que eu não conseguiria, em hipótese alguma, sozinho. Eu estaria ainda preso a determinadas situações, né? Então, é mais ou menos isso que a gente gostaria de passar, complementando o que o Wagner já claramente deixou para todos aí. Okay. A próxima pergunta é sobre sigilo das informações do atendimento fraterno, sim, mas sobre o pessoal, a equipe do atendimento fraterno. Se para os entrevistadores existe uma necessidade de uma supervisão, né? Pensando aí na parte do sigilo. O atendimento fraterno é algo muito sigiloso, né? As casas têm que tomar muito cuidado, as casas espíritas, para que essas informações não vazem. O atendente fraterno, por sua vez, tem que ser uma pessoa, por isso que eu falei, de moral, idônea, né? Porque ela vai ouvir coisas ali que, né, eu já trabalho com isso, eu sei quanto é importante a gente guardar isso conosco, né? Até, se for o caso, eu uso esse critério, às vezes eu anoto, né? Depois que a pessoa vai embora, eu faço isso, eu anoto algumas situações que ela me relatou para que eu possa até procurar melhor na doutrina, porque às vezes eu não consigo claramente dar uma resposta para que a gente possa auxiliá-la numa outra entrevista, numa outra conversa. Mas é muito importante isso. Equipe tem que existir, é o que já foi dito aqui, né? Como o Wagner falou, como você falou. A equipe começa com a pessoa que está na recepção da casa espírita. Por isso é importante a gente frequentar a casa, a gente participar da casa espírita, conhecer todos que ali trabalham, para a gente poder saber quem é quem, e dentro disso a gente poder manusear essas informações. Obviamente, vai ter que ter uma pessoa ali responsável pelo departamento de atendimento fraterno, né, um diretor, ou sei lá qual é o cargo, mas do departamento de atendimento fraterno, quando tem dos outros departamentos, né, que é normal na montagem de uma casa espírita, e essa pessoa vai ficar com essas informações, porque é muito importante a gente tê-las, né? Quantas vezes a pessoa veio, como é que foi a primeira vez, o que aconteceu, o resultado, né, do bate-papo, isso deve ficar todo ele arquivado, vamos dizer assim, né? Não só na memória, porque a memória nossa, ela vai indo, ela vai falhar um pouco, mas é importante que a gente recorra a essas informações para que a gente possa realmente dar continuidade a esse atendimento. É isso que eu gostaria de colocar. Ok. Então, eu só falo uma pequena colocação aí, em cima do que o colega falou, realmente tem toda essa parte da sigilosidade, não deve ser aberto, em hipótese alguma, esses dados, mas existem casas, e também não negamos aqui a necessidade da supervisão, a montagem da equipe, existe uma hierarquia que sempre deve ser respeitada. Existem casas que fazem tabulação de dados do atendimento fraterno, que não é errado. Então, eu, enquanto entrevistador, eu classificar os casos que eu tive dentro de uma possibilidade de haver uma tabulação, até para que a casa acompanhe os casos,
não o detalhe dos atendimentos, como foi muito bem dito pelo colega, pelo Wagner, mas que a Parasa possa acompanhar isso faz parte do trabalho, e até pode auxiliar a casa, até desenvolver competências dentro dos seus próprios entrevistadores, né? Na casa que a gente trabalha aí, foi feito exatamente isso, nós detectamos problemas relacionados a adictos, a drogas, e aí nós resolvemos preparar um dos entrevistadores para que toda vez que tivéssemos uma pessoa nessa condição fosse encaminhada a esse entrevistador que estaria mais preparado. Só essa colocação. Wagner, quer colocar alguma coisa? Depois dessa sua colocação, quase que já respondeu aquela parte da supervisão, mas eu acho que deve haver uma supervisão. Não a supervisão como alguém que tenha, seja detentor de um poder ou de um cargo maior, porque nós não temos isso. Mas uma supervisão realizada em grupo. Porque, veja bem, nós temos entrevistadores que são especialistas nas suas áreas de atuação, na área de ciências que cuidam da parte psicológica do ser humano. Não é porque ele é especialista dessa área que ele está plenamente apto a trabalhar no atendimento fraterno e não deve configurar trocas de ideias com outros para, digamos assim, dar um significado ou justificar o seu campo de ação, as suas orientações, muitas vezes. Então, todos aqueles que trabalham na área da saúde mental, eles precisam reconhecer que o trabalho não é terapia psicológica, psicanalítica, ele é um trabalho de atendimento fraterno no centro espírita. Uhum. Ok. Vamos lá, então. Então, agora eu vou... espiritismo, porque ele está baseado no Evangelho. Ok. Uhum. Exatamente. Eu vou colocar duas perguntas aqui, juntando duas, amigos, para que a gente encaminhe dois assuntos numa questão só. Hélio, se me permite antes, nós temos aí, a Jurema está falando com a gente, vamos acatar o nosso suporte, ela está falando que tem pergunta aí, ó. Tem uma pergunta no chat, quando quiser eu coloco na tela. Como a nossa já está anotada, vamos dar a preferência ao vivo agora. Isso, vamos lá. Pode colocar, não, tá certo? Eu não tinha nem lido aqui. Coloca aí, Ju. Quem consegue ler aí, o meu está longe aqui. Tá aí, Joana Oliveira. Atendimento fraterno só pode ser realizado durante os trabalhos da Casa Espírita ou poderia ter atendimento durante o dia? Ó, que pergunta legal, hein? Bacana. Vamos lá. Quem vai começar aí? Você ou o colega? Você mesmo. Pode ser você mesmo, Wagner. Várias casas já têm esse tipo de ação. Também tem atendimento fraterno vinculado a uma atividade diurna. Mas pode-se fazer entrevista num dia, a casa pode adaptar, porque tem casa que não tem o edifício com disponibilidade para fazer um atendimento muito grandioso. Então, ele pode fazer assim, em tal dia da semana à tarde, a gente faz a entrevista e depois faz uma fluidoterapia. Depois a pessoa vai, de acordo com o encaminhamento, para a área específica para a qual ela foi encaminhada. É possível, sim. O que a USE faz, ela dá uma proposta de como deve ser o atendimento fraterno. Mas as casas, elas devem adequar ao número de trabalhadores, às condições dos trabalhadores e às condições do prédio que ela tem. Perfeito. Respondido. Eu acho que quase que não se complementa mais nada, né? O que a USE orienta, em muitos casos, é que haja uma palestra nesse dia, né? Enquanto a pessoa aguarda o atendimento. O próprio trabalho espiritual que já acontece na palestra já ajuda a pessoa a se orientar melhor ou se acalmar, né, dependendo do caso. A própria fluidoterapia é essencial no caso disso. E o próprio envolvimento, né, do trabalho espiritual. Mas a gente sabe, tem casas que fazem esse atendimento durante o dia e depois fazem uma fluidoterapia. Como há situações em que a gente tem que até fazer esse atendimento fraterno na casa da pessoa. Não sei se é o fato. Quando há necessidade. A gente sabe que o principal de tudo isso é que as pessoas vão à casa espírita. Que ali nós temos a condição da segurança para fazer isso. Mas, se for preciso, nós vamos ter que fazer... Eu acho que aí seria o quê? Um atendimento... Tipo, agora está acontecendo muito isso, né? Ou é online, ou é drive-thru,
ou entrega na própria casa, né? Mas sempre lembrando que nunca pode só uma pessoa fazer isso, né? Ela tem que estar, no mínimo, em 2 pessoas para poder ter uma vibração, para poder ter um envolvimento maior, mas sem problema nenhum. Ok, eu só ia completar que algumas casas que eu também já estive, ao invés da atividade de palestras, elas têm ou um estudo, ou uma leitura do Evangelho, explanação do Evangelho, também é totalmente válido. Tá? Então, como vocês dois falaram, a USE recomenda, né, amigos? Nós não colocamos, não impomos em nenhuma situação. Gente, para que a gente feche só as perguntas aqui, né, trazidas pelos formulários, nós ainda temos 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou juntar. Não vai dar. Então, eu vou juntar duas numa só. Gastei 5 minutinhos respondendo essas duas numa só, porque é rápido. E nós vamos deixar para a próxima, tá? Já podemos até começar a adiantar o contrato aí com a Jurema, e não sei como é que a Cláudia vai fazer o contrato nosso, né, Wagner? Não sei como é que vai ser o salário de cada um de nós aqui também. Então, para a próxima, aqueles que estão conosco, olha, vai ficar para a próxima, até porque são questões que vão demandar um tempo maior nosso aqui, falar sobre desvio de sexualidade. Tá? Nós vamos ter que ter um tempo maior para falar sobre isso. Mudanças previstas no atendimento fraterno pós-pandemia, não temos tempo realmente para fazer uma abordagem dessa. Sobre desequilíbrio energético, aquele que está sendo o entrevistador, digamos assim, também é um assunto aí que vai dar pano para manga, e esses dois vão querer, cada um fala 15 minutos, então vai dar, gente. Eu vou colocar 2 questões aqui para a gente fechar numa só. Então, vamos lá. Uma é necessário que o entrevistador do atendimento fraterno tenha completado pelo menos um estudo inicial do Espiritismo. Esse é um ponto. E o outro é sobre sugerir tratamento médico ou psicológico para o atendido. Em quais circunstâncias essas orientações. Peço aí para vocês dois, então, rapidinho. Vamos lá. Eu posso responder uma. A questão do... Você falou a primeira pergunta, qual foi mesmo? Não, no caso do entrevistador, se ele... Se ele tem que ter um curso inicial, né, do Espiritismo. Minha opinião, é fundamental isso, né? É fundamental, porque é da doutrina que parte toda a nossa orientação. Como é que eu vou orientar sob a luz da doutrina espírita se eu não conheço a doutrina? Então, eu acho fundamental que as pessoas que gostem de trabalhar nessa área, né, dentro da casa espírita, que ela se esforce bastante para tentar aprender a doutrina. Né? As casas têm muitos cursos para isso, tem cursos em grupo, que é fundamental também, né? Como o próprio Wagner falou, o estudo em grupo é maravilhoso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem que haver isso. Agora, a questão da outra pergunta, Wagner, se você puder responder, ou complementar a minha também, viu? Isso, Wagner, sobre o tratamento, então, médico e psicológico para o atendido, né? Em que circunstâncias nós devemos recomendar. Eu não vou complementar do Colela, porque em todas as nossas falas nós falamos da necessidade do estudo, né? Interessante. Todas as vezes nós falamos. E eu diria assim, se você for vítima de infarto, você vai a quem tem diploma de médico ou vai para quem não tem? Aonde você quer ser atendido? Agora, com relação à indicação, alguns problemas, se existe detecção do problema de saúde, nós devemos encaminhar sim, mas não com preferência nossa. Nós não falamos, vá a tal médico, vá a tal lugar. Você precisa de tratamento médico, você precisa de tratamento psicológico, você precisa de auxílio psicológico. Isso nós podemos fazer. O que nós não devemos fazer é indicar um colega nosso. Né? Porque colega nosso nós vamos indicar. Mas
E uma outra coisa que, aproveitando também essa pergunta, é o seguinte: entrevistador do atendimento fraterno também não pede para ninguém encerrar um tratamento médico ou um atendimento psicológico. Isso não é papel do entrevistador. O entrevistador trabalha dentro do espiritismo. O que for técnica de ciência, são os técnicos de ciência que devem participar. Não cometamos esse grave erro dentro do centro espírita. Verdade. Bem lindo. Pessoal, muito obrigado. Nós não iniciamos com uma prece, então eu vou encerrar com uma prece, mas antes gostaria das palavras finais do Colela, do Wagner, da minha parte, só um agradecimento, realmente. Vamos lá, eu só tenho a agradecer novamente pela oportunidade deste trabalho, né, que é um trabalho, né, e nós estamos aqui nos esforçando para, independente de trazer o que a gente está aprendendo com a doutrina, também aprender um pouquinho com vocês aqui, que isso é fundamental para que a gente saia daqui feliz. E lembrar que Jesus veio nos mostrar o que é o amor. E o atendimento fraterno, ele é um ato de amor. Então, nós temos que estar bem envolvidos também no Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita tão claramente nos mostra, para que a gente possa fazer um trabalho digno de um cidadão que quer trabalhar pelo bem de todos. Essa é a nossa função. Eu só quero agradecer a atenção, é uma alegria sempre estar com todos, e dizer que o atendimento fraterno ele é extremamente benéfico. E todo aquele que se engaja no trabalho do atendimento fraterno, seja em qual função for dentro da casa, ele é o primeiro beneficiário, antes mesmo daquele que ele assiste. Então, por isso, essa vivência no centro espírita, essa frequência nossa no centro espírita trabalhando, com o passar de 2 anos, 3 anos, 4 anos, a coisa vai passando e nós vamos estar tão envolvidos no trabalho que nós vamos perceber que o atendimento fraterno foi feito para nós. Então, quando eu estou trabalhando no atendimento fraterno, eu estou recebendo benefício, mas eu preciso me preparar devida e adequadamente para isso. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Pessoal, muito obrigado a vocês, aos amigos aí da internet, aos amigos que estão conosco, nos assistindo, aqueles que assistirão também, né, depois de gravado essa participação nossa. Teremos outras oportunidades que serão agendadas para voltarmos ao tema. Temos bem mais perguntas que recebemos e ainda estaremos recebendo para responder. Pedimos, né, perdão pela nossa falha inicial de não fazermos a prece de abertura, então eu faço agora aqui uma prece de encerramento, com a permissão de todos. Querido Mestre amado Jesus, abençoa-nos nesses instantes, a todos os que estão conosco e todos aqueles que estarão assistindo a este vídeo. Não só nós, mas as nossas famílias, aos nossos entes queridos. Rogamos a espiritualidade que nesse instante de tensão, de pandemia e de tristeza que se abate sobre tantos lares, pela situação do planeta, rogamos que possamos ser abençoados, que possamos transmitir do fundo dos nossos corações um alívio, um pouco de ternura a cada um destes que perderam ou se afastaram dos seus entes queridos nesta existência pela pandemia, dando a certeza e colocando nestes corações também, Pai, a iluminação e a grata alegria de que o reencontro será breve, onde nós todos poderemos vivenciar o amor que o Cristo nos ensinou. Que assim seja. Muito obrigado, Wagner, muito obrigado, Colela, muito obrigado a Jurema aí pelo apoio, obrigado a Cláudia, né, Colela, que é a chefe realmente, né? Que nos coloca a chefe, vocês vão falar dela agora, a outra vez ela já achou ruim, né? A outra nós não citamos ela, então, mais uma vez, Cláudia Barbosa, responsável pelo atendimento fraterno, diretora da USP Intermunicipal do Sorocaba. Um grande beijo para você e um grande abraço no Marcos, né, que trabalha conosco, e toda a equipe da equipe do atendimento fraterno, da equipe da mediunidade. Na casa do Marcos, quem manda é a Cláudia, mas a gente não esquece do Marcos, não, como todos os demais companheiros.